Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando o nosso Ano Bíblico hoje, 2 Reis capítulo 9 ao capítulo 11. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade, para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiado carro parece com o de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelhe o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita.
Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: "Há paz, Jeú?" Ele respondeu: "Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias?" Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: "Há traição, Acasias." Mas Jeú empesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: "Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor." À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém Jeú o perseguiu e disse: "Feri também a este." E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: "Teve paz Zenri, que matou a seu senhor?" Levantou ele o rosto para a janela e disse: "Quem é comigo?" "Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: "Lançai-a daí abaixo." Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: "Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei." Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: "Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel." Capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta dizendo: Se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens filhos de vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei.
Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Jeú mata os adoradores de Baal. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com a astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito,
Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. A morte de Jeú. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Capítulo 11. Atalia usurpa o trono de Judá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Joás, ungido rei de Judá. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará ao portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram.
despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que Deus o abençoe. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.